Pai amado, Pai querido, entramos na sua presença nesse momento. E agradecemos, meu Deus, pelo dia, pela paz, pela semana que passou, pela semana que virá. Agradecemos, meu Deus, pela oportunidade de estar aqui mais um dia, mais um momento especial, mais um portal aberto, te glorificando, te adorando, te engrandecendo. Meu Pai, demonstrando que o Senhor é a coisa mais importante da nossa vida. Muito obrigado, Pai amado. Meu Deus, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros. Tudo que falamos, pensamos, fizemos que possa ter impedido, afastado, até mesmo bloqueado o Teu Espírito Santo de nossas vidas, nos perdoa. Meu Deus, muito obrigado. Meu Pai, essa segunda-feira tem um gosto especial, meu Deus. O gosto do vencedor. O gosto, meu Deus, daquele que venceu mais uma semana e inicia a nova semana, dando as primícias do dia para o Senhor. Colocando, meu Deus, o Senhor como a coisa mais importante, meu Deus. Que o Senhor passe do Teu sangue, meu Pai, sobre as nossas vidas, sobre os nossos olhos, ouvido, boca, coração. Que o Senhor possa cobrir, meu Deus, a tudo que nos pertence com o Teu sangue. Que nesse dia, meu Pai, seja um dia especial, um dia que venha a ser marcado pela marca do vencedor, a marca do vitorioso. Meu Deus, tantas situações, meu Deus, vem nessa segunda. O mundo teme a segunda-feira. Nós, meu Deus, olhamos a segunda-feira como uma oportunidade. A oportunidade, meu Deus, de começar a jogar a semente certa. Jogar, meu Pai, e cultivar a terra, meu Deus. A terra do nosso coração. A terra, meu Pai, que cada palavra, que cada mensagem que sai do altar possa frutificar. Possa, meu Deus, brotar novos frutos. Que venha adorar, resplandecer, ser o exemplo, meu Deus, e engrandecer o Teu nome mais uma vez. Eu consagro, meu Pai, a vida de cada um. E peço, meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, abençoar a obra das mãos, a planta dos pés. Que o Senhor venha consagrar essa segunda-feira, que não seja somente mais uma segunda, mas já seja uma segunda que venha marcar a nossa vida. Meu Pai, uma segunda, meu Deus, que situações que estavam travadas serão destravadas, o que estava amarrado será desamarrado, o que estava bloqueado será desbloqueado. Situações, meu Pai, que aonde há um enfermo, meu Pai, não haverá mais. Que aonde há um justo no hospital, meu Deus, ele sairá, meu Pai, para se tornar um instrumento de cura. Aonde, meu Pai, há um desesperado, aquele que está buscando, meu Deus, fontes naturais para se satisfazer, meu Deus, fontes que secam, mas aqueles, meu Deus, que buscam a fonte natural, a sobrenatural, Senhor, a fonte que provém do Senhor, é aquela, meu Deus, que o Senhor vai dar saída, essa dívida será paga, esse contrato será fechado, essa casa, esse carro será conquistado, essa bênção será adquirida. Meu Deus, essa fonte, Senhor, que o mundo, meu Deus, quer se saciar, mas nós sabemos que a água do Espírito Santo, meu Deus, é a água que verdadeiramente aquele que beber nunca mais sentirá sede. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela oportunidade. Que o Senhor esteja conosco nessa reunião, cuidando, zelando. Que o Senhor possa, meu Pai, levantar os caídos, endireitar os tortos na fé. Que o Senhor possa, meu Deus, fazer os coxos espirituais, emocionais, financeiros voltar ou começar a andar. E que aquele que é cego, meu Pai, poderá ver, aquele que é surdo
poderá ouvir, aquele que é mudo poderá falar, aquele, meu Deus, que está engessado, que não consegue falar, que não consegue orar, que não consegue entender a palavra, aquele que é um bloqueio, meu Deus, mental, nos ouvidos, na fala, no coração, que o Senhor possa eliminar, que o Senhor possa tirar, meu Deus, e que possamos viver, meu Pai, um relacionamento íntimo e pessoal contigo, um relacionamento que te agrada, um relacionamento que valida a nossa vida. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus, e peço que o Senhor tome o controle dessa reunião. Que não seja eu falando, orando, pregando, louvando, mas seja o Senhor conduzindo e direcionando a nossa vida. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos. Toma o controle da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O Senhor que rompe. Assim como as águas de uma enchente, o Senhor irrompeu a violenta inundação. Por meu intermédio, Deus irrompeu no meio de meus inimigos como uma violenta inundação. As coisas de Deus vão além do natural. As coisas de Deus se juntam e se fundem com as forças sobrenaturais, porque Deus já faz parte do sobrenatural. O sobrenatural, ele significa que está acima dos limites, está acima dos problemas, está acima da pobreza, da doença, das divisões da família, está acima das separações, está acima de problemas emocionais. O sobrenatural está acima de coisas naturais. O sobrenatural é a que a palavra de Deus é. A palavra de Deus já está na categoria do sobrenatural. Vemos em toda a Bíblia Deus fazendo coisas assombrosas, milagres, coxo andando, cego enxergando, mudo falando, surdo ouvindo. Mas infelizmente vemos que hoje, nessa cultura personalizada, em muitas igrejas pregando o natural, fugindo do sobrenatural, colocando que as coisas de Deus só aconteceram no passado, não podem mais acontecer hoje. Colocando que coisas que já foi, não voltam mais. Vemos que fala muito disso, ainda aquele evangelista, o T.L. Osborne, que ele fala que quando ele ia para a África e para a Índia, milagre acontecia, coxo andava, até mesmo na Índia ele disse que já aconteceu de um morto ressuscitar. Mas quando ele pregava na América, nos Estados Unidos, as coisas não aconteciam. Porque não é o que falamos, mas é o que acreditamos, é o que possuímos. Se a unção que é nos dada não tomamos posse, essa unção não está conosco. Se quando a palavra de Deus fala que o Senhor, ainda Jesus disse, farão obras iguais ou até maiores que as minhas, Ele nos deu, através da capacitação do Espírito Santo, a possibilidade de botar a mão e a coisa acontecer. A possibilidade de situações que estão travadas, porque às vezes o seu sobrenatural não é uma doença, mas o seu sobrenatural é viver uma vida com conforto, tendo sua casa própria, comprando o que você quer, comendo o que você quer. Para você pagar uma conta em dia, um boleto na data, já é o seu sobrenatural. Mas isso foi te colocado na sua cabeça. Da mesma forma que tudo entra através de repetições, você viveu coisas que repetidamente te fez gravar esse tipo de mentalidade. A mentalidade do natural. A mentalidade que você, pagando a continha ali, tendo um arroz e um feijãozinho, uma carne ali, é o que Deus veio para te dar. Mas isso
Isso, como muitos falam, é a ponta do iceberg. Quando a palavra de Deus diz em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, não está falando de sobrevivência. O viver e o ter vida, já você tem uma vida confortável. Mas quando Deus coloca o abundância, Deus está falando do sobrenatural. De coisas que vai além da nossa mente, dos nossos pedidos. Às vezes a gente vai, faz um belo de um projeto, e Deus pega e rasga ele e fala, o que eu tenho para você é muito mais do que isso. Mas se você coloca Deus na sua caixinha, com a sua mentalidade, com as suas limitações, Deus não vai romper. Deus não vai imundar. Deus não vai vir como uma cachoeira, uma correnteza e tomar tudo. Ele vai ficar no teu pedido. A Bíblia diz, não tem porque não pede. E se pede, não pede direito. Se não recebe, porque não pediu direito. Vemos que o sobrenatural é algo natural para Deus. O sobrenatural é natural para Deus. Mas o sobrenatural, para muitos, o natural já é o sobrenatural para muitos. Presta muita atenção no que eu estou falando. Para Deus, o sobrenatural já é natural. Para nós, para muitas pessoas, o natural já se torna o sobrenatural. Isso é uma mentalidade errada. Isso é uma fé errada. Vemos que, quando Elias realizava aqueles milagres, Elias realizou muitos milagres. Mas, quando vemos que Eliseu chegou e pediu unção dobrada do que tinha Eliseu, do que tinha Elias, é que ele iria realizar o dobro do que Elias fez. Então, se Elias aqui realizou 13, vamos colocar 13 milagres, porque é a quantidade que diz na Bíblia, Eliseu realizou 26. Para Elias, como diz aqui na palavra, ele abriu a capa com o Rio Jordão, ele profetizou a grande seca, e aconteceu. Ele deu a vida, ele aumentou o azeite e a farinha da viúva, ali em Sidom. Ele deu a vida ao filho da viúva. Ele destruiu o altar, os profetas, fogo do céu desceu, ele foi Agora, quando você pega aqui, Eliseu, aumentou o azeite da viúva, o filho da sunamita, ressuscitou o menino ali em 2 Reis 4:19. Ele tirou a morte da panela onde havia veneno. É muitas coisas. Ele curou a lepra de Naamã. Jesus veio e as coisas já começaram a acontecer. Jesus veio e o cego enxerga, o coxo anda, o surdo fala, o surdo ouve, o mudo fala, o paralítico ali, 38 anos, anda. A mulher que estava encurvada fazia 18 anos, como o próprio Jesus disse, aquela filha de Abraão, 18 anos, sim, fica endireitada, para de andar encurvada, porque infelizmente muitos vivem dessa maneira, vivem como a mulher encurvada, vive se encurvando, ao invés de quando o problema vem, você recebe ele com o peito aberto, enfrenta, você vira de costa e coloca o problema nas tuas costas. E problema em cima de problema só vai acontecendo o quê? Vai encurvando aquele que não enfrenta. Infelizmente muitos andam encurvados, olhando para baixo, sem esperança, porque não acredita no sobrenatural. E a palavra de Deus é muito clara, os sinais seguirão aos que creem. O sobrenatural, eu acredito no poder de Deus.
Eu acredito no sobrenatural, eu acredito em mudanças radicais. Eu sou prova de vida de uma mudança radical. E quando vemos que muitos ouvem essa palavra, ouvem a mensagem, sabem do que significa, mas não vivem esse sobrenatural, não recebem milagres, não são curados, não são libertos, não recebem uma vida com abundância, por que muitos vivem ainda somente nessa sobrevivência? Repita comigo, por que não creem? Quando viemos aqui e pregamos, o sobrenatural ele tem que acontecer. Quando lançamos isso, nós acreditamos no que nós estamos falando. Nós falamos daquilo que vemos, daquilo que ouvimos, daquilo que acreditamos. Nós lemos a palavra de Deus, nós alimentamos por ela, Deus através do Espírito Santo nos dá essa capacidade, essa unção, nós declaramos e isso tem que acontecer. Nós não aceitamos um coxo voltar a andar somente com uma perna. Nós não aceitamos um cego somente enxergar com um olho. Somente um lado funcionar. Somente o mudo falar algumas palavras. Deus é um Deus que realiza milagres integrais. Deus realiza milagres completos. Ele não aceita que as coisas sejam de forma incompleta. Porque se isso está sendo incompleto é porque eu estou entregando coisas incompletas para Deus. A palavra sempre é confirmada. Porque se está escrito nesse livro santo, as coisas têm que acontecer no povo. Deus, Ele está fazendo, e já não é de agora, Ele está fazendo desde a época, bem antiga. A Bíblia nos mostra, esse livro aqui, mostra que tantos homens que acreditaram e outros que não acreditaram. Aqueles que acreditaram viveram, aqueles que não acreditaram continuaram no mesmo ponto, mas só perdendo oportunidades. Muitos tinham oportunidade de bater, de fazer e não fizeram. E perderam. Muitos não pegam a palavra como uma oportunidade de prática, mas sim uma oportunidade de um novo conhecimento. Nós não podemos achar que a palavra do Senhor é algo histórico, que somente é um livro de histórias, é um livro inventado, é um livro criado. Como ainda alguns ainda falavam que a Bíblia precisa ser modernizada, né? Tem ainda pessoas defendendo que tem que tirar palavras como atos homossexuais, gays, situações que diminuem a mulher, diminuem os homossexuais. Toda essa situação querem tirar porque não acreditam, acham que isso é contrário. Acham que a palavra de Deus é algo, é um retrocesso. Infelizmente, muitas coisas a gente vê que as pessoas vão aceitando, por quê? Porque vive de uma forma passiva. Aceita tudo, come tudo. Não tem uma dieta espiritual rigorosa, aquela que Deus entrega, mas aceita o que está na palavra, depois aceita o que está no noticiário, depois aceita o que o vizinho falou, depois aceita o que o marido, o filho está falando. Mas bispo, eu vou ter que fazer o quê? Dentro de você, uma coisa é você escutar, outra coisa é você ouvir. Uma coisa é você não procurar por isso. E somente confiar e ser satisfeito, ser alimentado somente pela palavra de Deus. Outra coisa é você escutar coisas e não praticar. Agora, se você ouvir noticiários e começar a obedecer aquilo que eles pregam, você só vai viver uma vida de retrocesso. Ontem eu ouvi uma imagem assim que eu fiquei pensando, né? A emissora aí, a Rede Covid de televisão, ela apresentando um momento lá, uma mãe e um filho se abraçando
uma imagem que apareceu aí, eu vi, eu não acreditei, parece que nem é real, nem sei se eles botaram isso aí, mas é inacreditável, colocando música, um filho abraçando a mãe por um plástico, e colocando aquela coisa poética, aquele romantismo todo, que eles não podiam se tocar, então um estava abraçando, fizeram um saco, uma parede de plástico, com 2 braços, e aí botar o filho se abraçando, porque não podia ter contato. Aí o filho já se abraçando por uma parede de plástico, ainda estava com todo o arsenal, né, anti-Covid, máscara, óculos, capacete, bolsa, mala, revólver, não sei mais o que tinha lá, e a lenha se abraçando com plástico, ou seja, é uma coisa assim irracional, você não acredita quando você vê. Aí as pessoas veem que vivemos em outra fé, acreditamos num Deus que pode tudo, e não numa ciência que não pode nada, porque para o mundo a ciência é seu Deus. E se a ciência é seu Deus, o seu Deus pode mudar quando ele bem lhe quiser. Né? Os mesmos cientistas que falam que pode usar máscara, deve usar máscara, outros falam que não. Outros falam que higienize a mão, outros falam que se você passar um sabonete já resolve. Outros falam que o alimento é bom, outros falam que o alimento não é ruim. O mesmo alimento. Então o que você vai acreditar se seu mundo é formado pela ciência, e a ciência é formada pelo homem? E o homem, muitas vezes, o homem em si não acredita, né? Esse povo que defende esse tipo de pensamento não acredita em Deus. E nós acreditamos e nós sabemos que isso aqui tudo pela fé. E tudo isso é lamentável, porque vemos que muitos cristãos estão vivendo a mesma coisa, agindo da mesma maneira, pensando da mesma forma. É lamentável, mas eu respeito a sua fé. Eu não concordo, mas eu respeito. Mas Deus responde qualquer oração. A bispa já falou aqui. O mesmo Deus que respondeu quando ela tinha 1 litro de óleo e não tinha mais, ela doou, ela tinha 2 óleos, doou 1. E depois ela não tinha nenhum. Deus, ele trouxe, abriu uma porta, ela conseguiu o óleo. Quando ela não tinha gás, ela orou, e Deus supriu o gás. Quando ela não tinha leite, ela orou, Deus supriu o leite. Mas é o mesmo Deus que supre o óleo, supre o leite, supre o gás, é o mesmo Deus que curou, que fez pessoas com câncer, através de uma oração, ser totalmente curada. Pessoas que não podiam enxergar, enxergavam. Pessoas que tinham enfermidades, que a gente vê que nem a própria família queriam esses familiares doentes dentro de casa. Mas a igreja com a porta sempre aberta aceitou, abraçou, orou, essa pessoa foi curada. Sábado agora, nós realizamos um trabalho poderoso. Ungimos São Paulo, ungimos todas as cidades que possuem no Ministério Mudança de Vida, ungimos, consagramos. E quando acabou o trabalho, a gente fez tantas coisas. Né? Minha esposa ainda me ligou e falou, olha, eu parei aqui no lugar aqui e o carro não quer ligar. Né? Mas como assim o carro não quer ligar? Eu peguei, saí, fui até lá, e nisso no carro eu já fui orando. Falei, não, meu Deus, eu sou dizimista, oferteiro, não aceito isso. Isso não está numa possibilidade, eu não vou aceitar isso. E ela falou, o carro não liga, o carro não dá sinal, o carro está abrindo, fechando o vidro, um monte de coisa lá, não sei o que aconteceu. E eu fui orando. Quando eu cheguei lá, peguei a mão na chave, virei na mesma hora. Não deu 2 segundos, o carro já ligou. Eu não posso aceitar situações na minha vida se eu tenho o poder da oração. Se eu posso colocar Deus no patamar dele. Se eu posso orar e essa situação tem que começar, tem que andar. Nós não podemos ouvir os teólogos de livros, aqueles que falam, mas nunca praticam. Mas temos que ouvir a palavra que diz em Mateus 21, 22, e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão.
tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Se não essa palavra, ou se crerem, não teria. Teria somente, pode botar, e tudo que pedirem em oração, vocês receberão. Só seria assim. Mas o se crerem precisa ter. Você precisa crer no que você está falando. Oração não é uma oração automática. Você não vive esse tipo de oração, esse tipo de fé, esse tipo de pensamento. Você tem que crer para orar. Você tem que crer para ajoelhar. Você tem que crer para acordar. Você tem que crer para vir na igreja. Você tem que crer para você louvar a Deus. A Bíblia diz, em Mateus 7,7, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe. Pois todo o que pede recebe. Repita comigo, pois todo o que pede recebe. O que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta. Ou seja, a porta não vai ser aberta quando aqueles sensores automáticos, você chega, ela é aberta. Você precisa bater na porta. Sempre tem um papel, né? Sempre tem um exercício, né? O que você deve fazer, o que Deus vai fazer. Sempre você precisa fazer algo para Deus fazer algo. Você precisa dar seu ato de fé. Tiago diz ainda, 4,2, vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm, porque não pedem. Não tem, repita comigo, não tem, porque não pedem. Você não tem porque não pede. E o pedir envolve fé. Se você não tem, é porque não pede. Se você não acredita, você não acredita. Seja feita conforme a sua fé. Eu creio que Deus pode fazer todas as coisas, tudo que eu pedi. Tudo que eu pedi para Deus, Deus fez. Mas Deus não fez somente o que eu pedi, Deus fez a mais. Quando eu tive os meus 2 filhos no hospital, primeiro um, depois de um tempo, me deparei com outro no hospital, último ainda com insuficiência respiratória. Eu pedi, e Deus tirou ele de lá. Quando eu tive desempregado, com um carro motor fundido, Deus me deu outro emprego. Deus, Ele me abençoou na área onde eu trabalhava. E Deus me deu um carro zero, tirado na concessionária. Quando comecei aqui, o grupo, né, com evangelistas, eu comecei, tinha 2, 3 evangelistas. O último trabalho eu fui com 160 evangelistas. Começamos a entregar um pouquinho de pão. Um pouco na caixa, um pouquinho de pão, tinha uns 100, 200 pães. Hoje eu entrego mais quase praticamente, teve trabalho que eu entreguei quase 2.500 marmitas. Feijoada, arroz. Eu peço, Deus envia. O milagre acontece, mas eu preciso pedir. E se eu não tenho, porque eu não pedi. E se eu não recebi, porque eu pedi com intenções e motivações erradas. Quando oramos e estava na Celso, passamos calor em cima e calor embaixo, não tendo onde botar gente, botando cadeira na rampa. Deus nos enviou a Taquari. Quando pedimos para voltar, Deus ele usou um juiz, um ministro, para nos dar aquela grande vitória no dia de Natal, no dia da Páscoa. E passamos todos juntos dentro da igreja. Deus usou um ministro, um juiz. Não importa a motivação, importa o que ele fez. Importa que Deus agiu e a igreja foi aberta e todos nós estávamos aqui, ó, juntos. Cultuando, acreditando, confiando em Deus.
Então, se eu não ando por fé, tudo vai dar errado. E não tenho o que reclamar. Você não tem o que reclamar, porque você não está andando por fé, você não crê. Você não está crendo. A Bíblia diz aqui, ainda em Tiago 4,13, você não tem que se preocupar, você não tem que se preocupar com amanhã. Tem muitas pessoas que ficam olhando, mas o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou ter semana que vem? O que eu vou fazer? Que porta? Como Deus vai abrir essa porta? Ainda Tiago diz aqui, ouçam agora, presta atenção, ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Você planejando, deixa eu planejar o meu amanhã. Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos um negócio e ganharemos dinheiro ali, faremos de uma forma ali, conseguimos alguma coisa ali, conquistamos um contrato ali, vamos ter um relacionamento ali. Agora o que diz no 14? Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação. Vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Vocês que querem planejar a tua vida e achar que você que tem um controle sobre os seus resultados, essa palavra é para você. Você que não coloca Deus nas coisas, você que exclui o Espírito Santo da tua vida, é isso que ele está falando. Você acha que resultado você vai ter? Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Você pode planejar, amanhã eu vou viajar, à tarde você pode ser atropelado. Porque essa segurança, repita comigo, porque a segurança precisa estar em Deus. Se a sua segurança não está em Deus, você não sabe o que acontecerá amanhã. Mas se você confia em Deus, você sabe que o amanhã será melhor que o hoje. E o depois de amanhã será o melhor do que terça-feira. E quinta-feira será melhor que quarta-feira. E é uma sucessão, é um crescimento. Não é uma promessa de não guerras, mas sim é uma afirmação de vitória. Amém? Amém? Tem alguém aí? Alguém embaixo ou não? Maravilha. Temos que confiar em Deus, pois o amanhã não nos pertence. A Bíblia diz, em Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Busquem, pois, em primeiro lugar, nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, Deus está chamando problemas, conquistas, tudo que a gente quer, tudo que a gente precisa, tudo que a gente necessita de todas. Ele não precisa especificar, ele não precisa ser personalizado, detalhado, porque para ele não se importa com essas coisas, porque ele só se importa o quê? Busque em primeiro lugar, porque o resto eu vou dar. Busca a ponta da pirâmide, porque o resto vai ser completada. Nós precisamos iniciar colocando Deus em primeiro lugar. Nossa mente precisa estar em Deus. Deus precisa colocar, Deus precisa nos direcionar, Deus precisa nos levantar. Mas eu estou passando uma situação, bispo. Não importa o que você passa, importa se você já orou hoje. Se você está jejuando, se você está vindo na igreja, se você está dando seu dízimo, sua oferta, se tudo que Deus está pedindo para você, você está fazendo. Mas bispo, olha a situação que eu estou. Não importa, porque Deus está falando, todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. É dívida, Deus vai ajudar, Deus vai pagar. É uma doença, a cura virá. É uma divisão nas famílias,
Deus irá haver e construir uma restauração. É um problema de um relacionamento, vai haver essa restituição, essa restauração desse relacionamento, esse casamento. É na empresa, Deus vai levantar essa empresa. É com funcionário. O que é? Seja específico. Fala para Deus agora na tua cabeça, o que é? Deus está falando, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Tudo será suprido, tudo será curado, tudo será levantado, tudo será mostrado de uma maneira que venha engrandecer o nome dele, porque isso é o objetivo sempre. É engrandecer, é levantar o nome de Deus. Nós precisamos ter esse entendimento. Porque é dessa forma que Deus vai agir, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai nos colocar como o quê? Exemplos, testemunhos. Eu vejo que quantas pessoas se edificam com os testemunhos que nós colocamos. Mas quantas não acreditam? Quantas questionam? Porque não acreditam que aquilo é verdade. Porque aquilo é muito difícil para ela. Porque aquilo para ela é sobrenatural. Aquilo não faz parte da sua realidade. Deus está falando a sua realidade. É a realidade de entender que eu sou pai único. E trato meus filhos iguais. Eu amo a todos. Agora, se um faz mais, vai receber mais. Se um planta mais, vai ter uma colheita maior. Se um acredita mais, vai ter mais testemunhos para contar. Isso é uma questão de plantio, é uma questão de acreditar, de crer, de colocar sua fé em ação. Se você coloca a tua fé em ação, Deus coloca o quê? Os resultados. Deus vai te dar os resultados. Mas precisamos entender essa palavra porque é muito clara. Se você quer romper e romper situações, nós temos que agir da maneira que Deus está nos direcionando para fazer. Amém? Vamos nos colocar de pé, por gentileza. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos entender o que está acontecendo. Porque às vezes você está aí pensando, bispo, o senhor falou muita coisa, mas o que eu faço agora? Começa pedindo perdão e reconhecendo. Começa querendo enxergar que tem coisas que eu preciso melhorar. Querendo obedecer o que Deus está direcionando você. Às vezes você vê aí de uma maneira que não é bem assim. Deus não age tanto dessa maneira. Deus não é tão assim. Deus não vai me deixar nessa situação. Eu falei com uma pessoa ontem. E ela, há 2 meses atrás, 3 meses atrás, ela estava falando para mim, bispo, eu já fiz de tudo. Eu já tentei. Eu envio currículo para todo lugar. Ninguém me aceita. Ninguém me liga, ninguém me chama. Eu não aguento mais. Hoje mesmo estava em casa, até questionei a Deus. Até falei com Deus. Até eu falei, por que o senhor está falando? Que brigou com Deus. Eu falei, você está brigando com o único que está ainda com a mão estendida para você. Às vezes a gente está brigando e falando coisas para Deus, mas a gente está olhando tanto para baixo, por os problemas que estão roubando a nossa vida, a nossa alegria, que a gente não olha para cima e vê que a mão dele já está estendida. Precisamos entender e possuir tudo aquilo que Ele nos garante na palavra. A palavra dele é a nossa garantia. Porque Deus ele não vai ir contra o que Ele falou. Não acha que Deus ele vai fazer diferente. Podemos às vezes esquecer. Tem pessoas que infelizmente esquecem os votos que fazem. A bispa já falou aqui ainda, de uma mulher ainda, que precisava vender um apartamento, quando vendeu, ao invés de
dizimar e ofertar, não fez. Usou para outras coisas, não conseguiu terminar o apartamento, amarrou a vida e está passando uma situação devastadora. Por quê? Porque não cumpre a palavra. Fez um voto e não cumpriu. A gente precisa cumprir o nosso voto. O nosso voto espiritual. Precisamos ter essa rotina. A rotina de Daniel. Daniel, ele costumava fazer sempre a mesma coisa. Não importa com decreto ou sem decreto. Ele estava lá, orando, falando com Deus 3 vezes ao dia. E às vezes tem pessoas que não nem orar. Às vezes tem dia que passa sem orar. Sem falar com Deus. Precisamos orar para acordar. Precisamos orar para dormir. Precisamos orar para comer. Precisamos orar a todo momento, a cada passo que for dar. Me ajuda a chegar na igreja, meu Deus. Me proteja. Guie o meu caminho. Coloca seus anjos ao meu redor. Não me deixa vacilar, não me deixa cair em tentação. Me livra do mal. Alarga minhas tendas. Estenda as minhas propriedades. A oração é a arma mais poderosa que temos. E se você não usa a sua oração, é que você não acredita em Deus. E se você não acredita em Deus, é porque você não acredita no sobrenatural. E se você não acredita no sobrenatural, é que você não acredita que Deus existe. E que Deus te ama. Nós precisamos acreditar nisso. E precisamos orar. Porque a nossa oração tem efeito. A palavra aqui nos garante. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Que atua em nós. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo. Mais do que tudo. Do que pedimos ou pensamos. Fala com Deus nesse momento. Fiel, constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás Eu comigo. sei que estás comigo. Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és. Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação. Oh, meu Deus. Nós entramos na sua presença, meu Deus. E queremos agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor está fazendo. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela palavra, pela mensagem. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha operar, meu Deus, o sobrenatural nessa vida. Meu Deus, aquele que dá abertura, aquele que entregar, meu Deus, a chave do seu coração para o Senhor, meu Deus. Eu peço que o Senhor abre. Eu peço que o Senhor venha, meu Deus, alterar todos os seus caminhos, meu Deus. Tudo, meu Pai, que parece difícil, impossível. Tudo aquilo, meu Pai, que parece distante para ela. Que o Senhor venha fazer. E venha mostrar, meu Pai, que tudo para Ti é possível.
E que o Senhor, meu Pai, venha fazer essa grande obra. Meu Pai, que nada seja muito difícil ou muito complicado. Mas sim, meu Pai, que se tudo seja, meu Pai, uma maneira e uma forma para engrandecer o Teu nome. E colocarmos nós, meu Pai, nessa posição. Na posição, meu Pai, de filhos. Porque muitos, meu Pai, pela falta da obediência, meu Pai, são ainda criaturas. E queremos, meu Pai, que o Senhor venha, meu Deus, nos dar a herança que é guardada para os filhos. Nós te amamos, meu Deus. E pedimos, meu Pai, que o Senhor venha, meu Deus, entregar boas novas no dia de hoje. Meu Pai, que essa situação que essa pessoa está enfrentando e está entregando nesse momento, essa situação, meu Pai, que ela está apresentando para o Senhor, essa carteira de trabalho, esses documentos, esses processos judiciais, meu Deus, esses diagnósticos, essas dívidas, boletos, eu não sei, meu Deus, o que essa pessoa está apresentando hoje, mas eu oro juntamente com ela. Meu Deus, eu pego e, Senhor, com esse comprometimento, meu Deus, eu determino, meu Deus, que ela terá as suas definições. As portas serão abertas. Meu Pai, o sorriso voltará a ser estampado, colocado no seu rosto. Eu determino, meu Deus, uma unção especial. Eu determino vida onde há morte. Eu determino, meu Pai, que verdadeiramente aquela situação que estava coxa, esse problema, meu Deus, que deixava ela inerte, debilitada, paralítica, essa situação, meu Pai, venha a ser colocada na sua presença, e o Senhor venha realizar este milagre, o sobrenatural e o impossível, meu Deus, para mostrar que verdadeiramente aqui tudo aquilo que pedimos, se cremos, o Senhor fará. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos. Ouça as nossas orações e continue falando, meu Pai, aos nossos corações. Que o meu Pai, tudo que está sendo apresentado hoje, eu declaro a concretização e a materialização, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo sua vida e verdadeiramente peço, meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, levantar, meu Deus, levantar e dar força, se essa pessoa não tem, meu Deus, que o Senhor dê força, porque nós sabemos que o caminho, meu Deus, o caminho o Senhor constrói, mas quem tem que andar e quem tem que atravessar somos nós. E precisamos, meu Pai, dessa capacitação, dessa força, dessa inteligência, dessa capacidade, dessa coragem. Meu Pai, nós precisamos, meu Deus, que o Senhor nos ajude cada vez mais para enfrentar e vencer tudo aquilo que o Senhor nos coloca. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém.